animado com a Copa do Mundo, porque eu sempre assisto futebol, e principalmente internacional de seleções. Espero a cada 4 anos para ter uma Copa. A gente tem a melhor seleção de todos os tempos, 5 vezes campeão mundial. E depois de 64 anos vai ter uma Copa aqui, e isso é muito importante. E eu acho que a maioria dos brasileiros está assim, muito animada para a Copa do Mundo. Agora que está chegando mais próximo, está animada assim. Eu já tive vários pensamentos, eu já fui contra, já fui a favor. Quando teve a parte do início assim, da candidatura do Brasil, eu fui super a favor. E daí depois eu fiquei com raiva na época dos estádios construindo, mas desde quando abriu a parte do voluntariado, eu quis no voluntariado, que foi em 2012, estava no 3º ano. E aí depois eu fiquei com raiva dos transtornos que eu passava por causa da Copa, mas nunca da Copa, sim por causa dos transtornos. E aí depois que eu comecei a me envolver, eu fui no treinamento, fazer parte de entrevista, eu me apaixonei assim. Porque você acha que a Copa é pequena, mas a Copa não é pequena, envolve muita gente, é muito, muito, muito grande. Eu acho que agora não era o momento pra gente estar tendo um evento tão grande, agora, tipo, depois das Olimpíadas e tal, aqui no Rio, mas não era o momento, sabe? Eu acho que a grande parada foi o timing, tava tudo errado e foram tentar organizar pra fazer não sei o quê e não deu certo. O futebol no Brasil é uma festa, como o carnaval também é uma festa. A diferença é que no Brasil o carnaval acontece todos os anos e pela manifestação popular, né? E o próprio carnaval se sustenta. Essa Copa ela está sendo construída e em cima disso está tendo muito desmando político, uma mal utilização do dinheiro público, e é isso que eu acho nefasto nesse acontecimento. Então é uma festa que para mim não tem tanto brilho. I'm not very fond of football, disclosure, but I feel like the World Cup is an awesome opportunity to unite people and it unites people all around the world. The problem with the World Cup in Brazil is that Brazil is a country that does not have the human rights infrastructure, which means that there is not enough respect for basic human rights. Acho que ninguém se opõe a priori a um evento esportivo mundial em seu país. Eu acho que teria como fazer isso de uma forma que fosse boa ou que fosse, né, pensando mais nas pessoas desse país do que está sendo feito. Eu acho que o problema principal da Copa do Mundo não é um evento esportivo em si, o futebol ou qualquer dessas coisas. É a forma como isso está sendo feito e principalmente eu acho a forma como isso tem sido usado como um pretexto para diversas atitudes, diversas medidas, né, das autoridades públicas. Para mim, do ponto de vista daqueles que não têm acesso a esses eventos, é um negócio, é uma forma de saque da cultura de uma cidade, do corpo dos jogadores e da economia de países até frágeis, no caso da África do Sul, no nosso caso. Primeiramente, você já vê qual é o objetivo, assim, quando o Brasil dá isenção total fiscal à FIFA. Então, o objetivo disso não é atrair recursos, se fosse não teria essa isenção, né? Acho que o objetivo também, claramente, não é de fazer com que a população tenha acesso aos jogos, porque o processo de sorteio também é para todo mundo e os ingressos são caros e as reformas que foram feitas nos estádios ou as demolições que foram feitas nos estádios são justamente para elitizar o futebol. Então o Maracanã, que tinha geral, que tinha mais lugares, passa a ser um Maracanã em que você não pode ter sinalizador, um Maracanã em que você não pode ter bandeirão, um Maracanã que tem menos lugares, um Maracanã que tem lugares marcados, que não tem geral. Eu acho que, claramente, esse objetivo não é tanto um objetivo de angariar recursos para o Estado, nem um objetivo de levar um acesso ao esporte
para a população, né? E nem levar um acesso ao esporte no sentido de criar atletas, formar atletas brasileiros. Acho que nem na Copa nem nas Olimpíadas isso está como um dos objetivos principais. Eu acho que muita gente talvez pense assim: a gente é crítico à Copa do Mundo porque as obras atrasaram, porque foi gasto mais dinheiro do que previsto e porque o tal do legado não aconteceu. E aí falam, o projeto da Copa do Mundo deu errado. Eu não acho que o projeto da Copa do Mundo deu errado. O projeto da Copa do Mundo deu super certo. Porque esse sempre foi o projeto. Era para ser desse jeito. Era para ser gasto muito dinheiro público. Era para ter tido essas emoções. Isso estava dentro da proposta. Se fosse para ser de outro jeito, eu acredito que nem os governos, nem a FIFA teriam interesse em fazer a Copa do Mundo no Brasil. FIFA, grandes construtoras, etc., elas são movidas por determinados interesses. Né? No caso das construtoras, evidentemente, interesses financeiros. Isso acontece aqui e acontece em qualquer lugar. Bem, o que teria sido interessante? Bem, teria sido interessante que, apesar desses interesses, as cidades sedes tivessem aproveitado a oportunidade para fazer uma série de investimentos. A FIFA é uma empresa privada, então a Copa do Mundo ela é prioritariamente um evento privado. Ele não diz respeito a iniciativas públicas, embora ele dialogue diretamente com o público no sentido de que o futebol ele é construtor de uma identidade nacional assim, brasileira muito importante e que mobiliza pessoas e que modifica entradas de trabalho, enfim, que modifica a dinâmica da cidade e das famílias de uma maneira geral. O importante de pensar nisso é que o discurso que se faz para implementar uma Copa do Mundo no Rio de Janeiro, no Brasil, é de que essa Copa do Mundo trairia a partir dessas obras mudanças importantes de mobilidade para a cidade, atrairia investimentos, enfim, o discurso é de que haveria por trás dessas modificações urbanas todo um avanço aí, um progresso, quando na verdade o que a gente identifica é o oposto, assim. A população majoritariamente negra, pobre, favelada, não vai aos estádios, ela não vai assistir aos jogos de futebol e ela vai, enfim, ainda pior em detrimento do lucro dessa empresa privada que se utiliza do sentimento nacional em torno do futebol, vai sofrer com todas as consequências ao longo dessas obras e com as consequências dessas obras que são feitas na cidade para elitizar cada vez mais. Do ponto de vista arquitetônico, ela desocupou, arquitetônico e urbanístico, ela desocupou, ela passou por cima de tudo que deveria ser pensado antes, sabe? A gente tem várias leis e regras e planos para poder construir uma cidade de forma mais social, mais correta e tal. E quando você vai falar de Copa, nenhuma dessas regras, nenhuma dessas leis é respeitada. Eu estive em Curitiba agora, a minha cidade está um caos em função da Copa e todas as construções que estão fazendo é tipo para mascarar. A infraestrutura de fato que precisaria não está sendo feita. É um grande projeto capitalista que a gente deve se perguntar exatamente de que serve esse projeto. Então, para quem serve, quem é que vai usufruir, quem é que vai se beneficiar com esse tipo de coisa. No Rio de Janeiro, em particular, a Copa foi uma forma de legitimar um projeto de cidade muito desigual, que não afeta só quem está perdendo diretamente suas casas, mas também aqueles que ficam vítimas de um sistema de transporte cada vez mais intolerável, em que os aumentos sucessivos da passagem são justificados, inclusive para os mega-eventos, e em função da especulação imobiliária. Eu não vejo muito dessas mudanças, sabe, tipo, pra sediar e tal, não tá me afetando muito. A grande coisa é o ônibus que mudou de caminho, tô adorando, que eu vou pela praia, ótimo. E a minha escola, que estão fazendo metrô do lado da minha escola, então no meio da aula começa a tremer tudo. Assim, eu moro na zona oeste do Rio e demoro hoje, por conta de todas as obras e não por conta das manifestações, diga-se de passagem, o trânsito não é culpa delas, demoro 3 horas para chegar no centro do Rio, que é onde eu estudo. Então, assim, eu sinto a Copa do Mundo todo dia de manhã, quando eu pego um ônibus e fico em pé 3 horas. Uma parada que me afeta demais é que tá tudo caro, eu não tô gostando disso não. Tá tudo muito caro, eu tô tendo que gastar muito dinheiro com tudo. Os turistas que forem chegar
para participar da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, estão chegando numa das cidades mais caras do mundo, né? E para quem não é turista e não volta depois para os seus lares, para quem mora aqui todo dia, isso impacta muito, porque é uma cidade muito pensada para quem vem de fora, o turismo, o comércio, e pouco para quem de fato mora nela. Tem uma musiquinha até que a gente canta, que é Rio pra Pão, Olimpíada e Copa, cadê o Rio pro Carioca? Nós nos sentimos parte de todo esse poder de dominação dos rejeitados da cidade, aqueles que devem ser jogados para lá do lixo da cidade. E esse sentimento é compartilhado com as outras comunidades. Aquelas que já foram removidas e foram realmente jogadas lá para o lixo da cidade, e aquelas que estão ameaçadas de remover. No caso da Vila Autódromo, o tratamento está sendo menos violento por conta dos 20 anos de muita necessidade. Se a gente for pensar que são 200 mil pessoas serem removidas em nome da Copa do Mundo no Brasil, quantas vidas vão se lembrar de forma profundamente triste do que é a Copa do Mundo? Certamente existem situações bastante complicadas, eu vi algumas em relação à localização de estádios, etc. Por outro lado, nós temos um desenvolvimento, modelo que não é modelo, né? Nós temos uma realidade de desenvolvimento urbano onde as populações que não foram beneficiadas pelo Estado ocuparam áreas extremamente complicadas, né? Então, bem, obviamente não se faz um estádio numa área de ocupação irregular, não faz sentido, né? Então teria que se analisar caso a caso, se essas remoções ocorrem por obras de infraestrutura, que aí sim eventualmente passam em determinados locais. Enfim, o fato de você eventualmente ter que remover uma comunidade, acho que esse é o ponto quando eu lembro das ocupações irregulares, porque em algumas situações elas estão em situação de risco. Então, o fato de você remover uma comunidade não é em si negativo, quer dizer, não é que não seja em si negativo. Em última instância, se é necessário remover, vamos remover. O problema é como esse processo é realizado, né? Como você remove pessoas, para onde elas vão, né? É uma questão de processo. Em 2007, quando o Brasil conseguiu, saiu lá, nós vamos sediar a Copa do Mundo. Em 2007 apareceu, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo, teve lá a premiação, todo mundo comemorando. Mais de 80% da população apoiava a Copa. E a última pesquisa que saiu, às vésperas do Mundial, algumas semanas antes, dizia o quê? Só 45%, menos da metade, era a favor, apoiava o evento. E a grande maioria, ou é indiferente, ou não está nem aí, ou é muito crítico, ou não quer a Copa do Mundo no Brasil porque viu o que ela está significando. O que isso significa para o dia a dia. Talvez nem todos estejam ainda com aquela disposição de ir às ruas se manifestar. Mas a gente é perceptível, né? É nítido que as pessoas não estão satisfeitas com a situação que a gente se encontra no nosso país. Quinta-feira teve uma manifestação, não é? A gente ficavam gritando, não vai ter Copa, não vai ter Copa. E aí eu não saio de blusa de voluntário na rua porque eu tenho medo que alguém me machuque. Porque, assim, tá um climarisco, assim. Ninguém... Eu não sei se as pessoas estão com raiva do futebol, elas transmitem aquilo por ter raiva da Copa, pelo tudo que aconteceu. Porque eu não acho que o evento tem a culpa, sabe? O que tem culpa é que não teve organização, não teve planejamento, ninguém tava lá. E assim, esses problemas já estão aí há muito tempo. Você vê o trocador falando, pô, meu salário aí, greve dos rodoviários, meu salário é uma bosta e vai ter Copa. Não, não vai ter Copa. Para aquele cara já não teve Copa, para mim já não teve Copa, para moça que trabalha lá em casa também já não teve Copa. Enfim, pro meu pai já não teve Copa, para uma porção de gente. Nem um pouco, né? Tá faltando tudo, tá faltando saúde, educação, tá faltando... As obras nada tá pronto. O Brasil tá pronto? Sim ou não? Copa pra quem? Copa na rua? Elas resumem um pouco o que ela não vai ter Copa. E é o que a Gabi falou, né? Já não vai ter Copa. Se a gente
já não teve Copa. Se a gente olhar pelas ruas, pouquíssimas ruas estão pintadas, você vê pouca mobilização, porque realmente não há um interesse tão grande pelo que é proclamado como a Copa das Copas. Foi mal, não. Não é que quando a gente vai pra rua e grite não vai ter Copa, que a gente está de fato literalmente desejando que o evento acabe. Assim, eu acho que isso já está dado. Infelizmente o evento vai acontecer, mas eu acho que quando a gente vai pra rua e grita não vai ter Copa, eu quero mais dinheiro para saúde e educação, é a população. E aí, falando das jornadas de junho, a juventude precarizada, as juventudes, que é mobilizar. Se a gente tivesse 1 milhão de militantes, tava bem, mas não é. Mobilizar 1 milhão de pessoas que foram para as ruas, que estão precarizadas, enfim, é o grito mesmo das cidades, dessa juventude que está nessa cidade se sentindo precarizada. E não é que ela não queira assistir o jogo, é porque ela entende que ela não está tendo Copa, ela não está tendo esse evento. E aí vai ter luta na Copa, não vai ter Copa, é Copa na rua, é Copa das manifestações. A gente tem que construir paralelamente a este mega evento uma Copa que dê sentido às nossas ruas, entendeu? Dê sentido à nossa construção. E aí, enquanto militante, eu acho que a disputa que a gente tem que fazer na sociedade é a disputa de vamos construir a nossa Copa. Já que estão enfiando esse evento nossa goela abaixo, vamos fazer das ruas a nossa grande Copa, a nossa grande festa política. E é politizar o debate mesmo, assim. Eu acho que tem um sentimento geral de que não está sendo tão bom quanto poderia ser, ou que não está sendo bom. Um sentimento de que estão investindo muitos recursos na Copa e pouco em áreas como serviço público em geral. Eu acho que isso é muito positivo. A gente na rua reclamando que tá levando dinheiro para estádio, não tá levando para o hospital, eu concordo. Só que eu acho difícil que fosse para o hospital se não tivesse Copa, de qualquer forma. People are being constantly shut down for their need to speak. And why are people speaking? Well, from what I know and from what I understand, is that they are speaking against the malinversion of funds towards stadiums when you have a deficit in health, you have a deficit in security, and they're also speaking against the lack of respect for human rights during construction of the Olympic Stadium. So it's exploitation of people for an event that will last a month, and then that'll be it. Acho que ir pra rua na Copa do Mundo é ir pra rua contra a forma como esses jogos estão sendo feitos, contra a elitização do futebol, né, contra a forma como essas empreiteiras hoje em dia dominam totalmente o sistema político ao apoiarem os partidos que se elegem e ao serem beneficiadas. É ir pra rua também contra as emoções que estão sendo feitas, esse modelo de cidade que usa esses eventos como um pretexto, né, mas que é anterior a esses eventos e que usa eles para acelerar, para se intensificar e se acelerar. E acho que também é um momento de ir pra rua para colocar isso, para colocar que é um governo que responde à população que vai à rua com violência. Aqueles que protestam estão indo de encontro a um número de balas de borracha, armas de choque, blindados nunca antevisto. A compra de equipamentos não letais e da segurança pública em torno dos mega-eventos gira em torno de mais de R$1 bilhão. Enquanto que o orçamento da Copa para a construção dos estádios daria para construir 128 mil casas populares. Isso faz a gente entender por que tem tantos sem-tetos em diferentes capitais se manifestando. Bom, diante das críticas que o movimento na UMTST tinha em relação à Copa do Mundo, em relação aos gastos com a Copa do Mundo, em relação ao processo de especulação imobiliária que a Copa do Mundo trouxe, em relação ao próprio domínio da FIFA sobre o Brasil, a gente iniciou, no início de maio, uma campanha que é a Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo, da qual essa ocupação, a ocupação Copa do Povo, representa, na verdade, um símbolo de resistência diante da Copa do Mundo da FIFA. Fizemos 4 grandes mobilizações, 4 grandes atos na cidade de São Paulo e através dessas mobilizações avançamos uma conquista de pautas junto ao governo federal. Uma conquista importante foi o atendimento de moradia dessas famílias. Além disso, conquistamos também melhorias no programa Minha Casa Minha Vida, priorizando o atendimento das famílias de baixa renda. São conquistas importantes e que vão atingir os trabalhadores e trabalhadoras da periferia de todo o país. A grande parada das manifestações agora é que vai trazer visibilidade, sabe? Porque é a parada que eu falei dos vídeos e tal, todo mundo vendo
a Copa está mostrando o Brasil como o país do carnaval e futebol. E as manifestações vão mostrar esse outro lado do Brasil, que não é isso, sabe? A gente tem a gente tem gente, a gente tem um país, a gente tem que desenvolver também. Porque durante os jogos a gente percebeu, os Jogos Pan-Americanos, que era um desejo que ia ser a cidade de Janeiro, né? Que era o ovo da serpente, que ia acontecer com o ovo da Olimpíada, né? Então, uma das perguntas foi que, mas o povo brasileiro gosta de futebol, o povo brasileiro quer Copa e Olimpíada. E eu, com a mais absoluta segurança na época, em 2007, hoje eu repito, que colocam palavras na boca do povo. O povo quer Copa, o povo quer Olimpíada, o povo quer consumir, mas o povo nunca foi consultado. Agora nós estamos vendo a voz do povo, não é a sua totalidade, mas estamos vendo milhares e milhares de vozes dizendo que não quer Copa, que quer moradia, saúde, educação, transporte, lazer. Então, esse é o uso do povo, né, como objeto, não como sujeito. No final das contas, a gente tem que torcer para a Copa dar certo. A imagem do país está em risco. A partir de determinado momento, sou contra a Copa, né? Quer dizer, queremos educação para... As manifestações são legítimas, mas não tinha como voltar atrás. O Brasil não... a gente não vai mais sediar a Copa do Mundo, porque nós vamos fazer... Né? Mas espera lá, vocês se candidatar. Ah, não, mas está tendo muita manifestação. Não existe, né? Quer dizer, pode até ser que exista. Pode até ser que exista, mas enfim, há uma aposta de que isso é importante para a imagem do país, que é outra coisa que se pode analisar. Agora, se isso vai ser importante ou não, o aspecto negativo vai ficar. Se coisas derem errado, isso vai ficar. Para mim, o principal legado positivo é que a gente politizou o assunto, não conseguiram enfiar goela abaixo a Copa, embora o evento vá acontecer. As pessoas se manifestaram contra isso. E aí o legado negativo é que, enfim, ela de fato concretizou um projeto de cidade precarizante. Qual que é o legado da Copa do Mundo no Brasil? A gente tem milhares de pessoas sendo removidas, aumento do custo de vida, militarização das favelas, privatização dos estádios e elitização do futebol. Esse é o legado real. O legado que quer se vender da Copa do Mundo é isso, é maquiagem, é propaganda, é peça de marketing. A gente sabe que isso não é o que acontece na realidade. O legado dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Pan-Americanos não nos pertenceu. O legado dos Jogos Olímpicos também não vai nos pertencer. A Copa, muito menos, porque nenhum trabalhador da nossa comunidade vai assistir os jogos, a não ser pela televisão. Tem vários amigos que moram sozinhos e todos eles ficaram naquela, pô, vou alugar minha casa pra gringo, não vou alugar minha casa pra gringo por deixar de ganhar R$2.000. Enfim, o que gira em torno do grande evento não é quando é que a gente vai se reunir para fazer um churrasco e ver o jogo. É pensar se eu devo, enquanto brasileiro, enquanto cidadão, receber este evento da forma como ele está sendo me empurrado goela abaixo. Porque na verdade é isso. Já não teve Copa para muita gente. E aí eu tô falando do Rio de Janeiro, principalmente, porque eu não conheço a realidade da Copa nos outros estados. Então tá bem confuso, sabe? Tá meio... não tá a animação, porque eu lembro que na última Copa, tipo, a minha escola tava toda enfeitada, não sei o que. Esse ano não tem nada enfeitado, tá todo mundo meio xoxo. A parte da minha cidade está bem empolgada, eu sou de uma cidade do interior. Eu acho que a gente que não é do centro estão mais empolgados. Onde tem mais manifestação, as pessoas estão mais revoltadas. Se você vê que não é o mesmo clima de 2010 ou de 2006, há um clima diferente. Mas eu espero que mude, assim, quando começar a Copa. Eu espero de verdade, porque eu acho que vai ser muito bom. O meu coração mudou, assim, eu gosto muito agora. Eu não tava tanto pra Copa, eu tinha raiva 6 meses e agora eu tô super apaixonada.
quando você se envolve, você meio que pega pra criar, sabe? Eu peguei. Que botou até escreveu um folheto que era ligado mais a torcer pelo Brasil. Não era defender bandeiras políticas, era só para defender mesmo a grande festa que era ser Copa do Mundo. Que a última vez foi em 1950, então agora é a nossa vez, a nossa Copa, e a gente que está aqui vivo para fazer, né? Então a gente não sabe quando vai ser a próxima Copa que vai ter no Brasil. Então alguns ajudaram, alguns souberam respeitar realmente, que alguns não gostam, não doaram, mas também não interferiram nada, e a gente fez aqui a nossa organização aqui na rua. Eu quero falar para as minhas futuras gerações, assim, para os meus netinhos, falar, eu participei daquela Copa, tava lá, conheci gente. Sempre fui muito feliz com essas coisas de mundial. Apesar das manifestações, apesar dos problemas do Brasil e da FIFA e dos nossos governos, a maioria das pessoas acho que vai se sentir muito bem de estar assistindo essa Copa e vai estar apoiando a seleção, que tem grandes chances de ser campeã mundial. Eu tomei a decisão de não assistir nenhum jogo. É uma posição política minha. Eu gosto de futebol, não sou fanático, mas não vou assistir porque eu não participo desse tipo de construção de Copa em cima do desmando. Que em relação à Copa é importante dizer que todos nós vamos torcer, né? A gente no final é brasileiro e ninguém é contra, e gosta de futebol, e ninguém é contra que as pessoas torçam, assim. Pô, eu acho que na hora que o Brasil estiver jogando não vai ter jeito de não torcer, né? Quem gosta de futebol, tipo, eu gosto de futebol. Na hora que o Brasil estiver jogando não vai ter como você não torcer pela seleção. Mas é isso, minha mãe tava falando isso outro dia, tipo, você vai estar torcendo pela seleção, não pelo país. Porque nesse momento tá tudo muito separado. Olha, não tem jeito. Mesmo eu me distanciando, não tem jeito de não se envolver. Quando a Copa em outros países a gente se envolve, né, ela é contagiante. E esse contágio já está impregnado. Eu acho que esse contágio nos dias dos jogos vai ser geral. O trânsito vai parar, a cidade vai ficar externamente silenciosa e as pessoas agrupadas assistindo jogos e curtindo essa Copa. Não sei como é que vai, acho que o movimento do estádio também vai ser grande. Eu acho que o envolvimento da população já está definido. Um contágio, vai ser uma excitação geral. E eu mesmo de longe, quando ouvi a turba gritar assim, eu estava sabendo, é gol de alguém.